Bolsonaro sanciona a lei orçamentária anual de 2022 com vetos parciais. O Brasil recebe o terceiro lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. E você vai ver também. População em situação de rua cresceu mais de 30% nos últimos anos em São Paulo. Preço de materiais escolares tiveram alta. Em alguns lugares aumentaram em mais de 1000%. Rio de Janeiro anuncia plano para revitalizar comunidades. Organizadores das Olimpíadas de Inverno de Pequim anunciam 72 casos de Covid. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária anual de 2022 com vetos parciais. A sanção do texto foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Lei Orçamentária Anual de 2022, que estima a receita da União para o exercício financeiro deste ano, ficou no valor total de 4 trilhões e 700 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 900 bilhões são referentes ao refinanciamento da dívida pública. O orçamento estima um déficit primário de cerca de 79 bilhões de reais, valor inferior ao previsto inicialmente pelo governo federal de 170 bilhões e meio de reais. A proposta do orçamento também estabelece uma previsão de 89 bilhões de reais destinados para o novo programa social Auxílio Brasil e de 1 trilhão e 700 bilhões do teto de gastos. O presidente anunciou na semana passada que o aumento para policiais federais seria suspenso. O aceno aconteceu diante da pressão de setores do funcionalismo público por reajustes salariais. O Brasil recebeu hoje o terceiro lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. A remessa, com mais de 1 milhão e 800 mil doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Com esse lote, a Pfizer chegou a um total de 4 milhões e 300 mil doses pediátricas entregues ao Brasil em janeiro. Os primeiros envios aconteceram nos dias 13 e 16, com 1 milhão e 200 mil doses em cada um. Essa nova remessa de vacinas estava prevista para chegar apenas na quinta-feira, mas foi antecipada. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 20 milhões e meio de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, que devem ser contempladas pela vacinação. O acordo entre o governo federal e a farmacêutica prevê um total de 100 milhões de doses ao Brasil ao longo de 2022. O Ministério da Saúde ainda tem a opção de aumentar o número de doses previstas em até 50 milhões de vacinas adicionais, elevando o número total para então 150 milhões de doses neste ano. Em outubro de 2021, a Pfizer informou que a vacina é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças nessa faixa etária que receberam 2 doses do imunizante com 3 semanas de intervalo. E com a aprovação do uso da Coronavac, a campanha de vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid aqui em São Paulo segue em ritmo acelerado. O estado vacinou mais de 102 mil crianças somente no sábado. A meta é vacinar todas as 4 milhões e 300 mil crianças de 5 a 11 anos em 3 semanas. Lembrando que as crianças de 5 anos, assim como o grupo prioritário, só podem receber o imunizante da Pfizer. E o Brasil ultrapassou a marca de 24 milhões de casos. Há uma semana, esse total era de 23 milhões. O Brasil registrou mais 296 novas vítimas da Covid no Brasil em 24 horas. Agora são 623.097 mortes pela doença. Também foram registrados mais 135.080 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24 milhões e 44 mil diagnósticos confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 293 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com aumento de 142%. E a média móvel de casos apontou 149.085 registros por dia. O número também indica tendência de alta com aumento de 349%. E no mapa da evolução da doença por regiões, 22 unidades da federação indicaram alta.
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado apresenta estabilidade, Roraima, e 4 apresentam queda, Acre, Pará, Pernambuco e Rondônia. E ainda falando de coronavírus, com a variante Ômicron, a Europa pode enxergar o fim da pandemia. Pelo menos essa é a avaliação feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa. Ele avalia que assim que a onda desta variante diminuir, haverá uma imunidade global, já que muitas pessoas terão sido imunizadas pela própria infecção. A variante Ômicron do coronavírus, que poderia infectar 60% dos europeus antes de março, pode ser o fim da pandemia na região. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluh. Em uma entrevista à agência France Presse, ele destacou que é plausível que a região esteja se aproximando do fim da pandemia, embora tenha pedido cautela, dada a versatilidade do vírus. É possível que haja um fim de jogo e isso está sendo cada vez mais discutido. Mas é claro que também pode ser que a Covid-19 mais uma vez nos surpreenda com outra variante. Hans avalia que assim que a onda da Ômicron se acalmar, haverá imunidade global por algumas semanas e meses, seja graças à vacina ou porque as pessoas terão sido imunizadas pela infecção e também há uma queda devido à sazonalidade. Mas o diretor da OMS destacou que a Europa não está numa era endêmica, o que permitiria comparar o vírus com o de uma gripe sazonal. Na mesma linha, o assessor da Casa Branca para o combate à pandemia nos Estados Unidos, Anthony Fauci, declarou neste domingo que pode haver uma virada na situação no país. Na África do Sul, onde a variante Ômicron foi detectada pela primeira vez, novos casos caíram nas últimas 4 semanas. Enquanto isso, seguem na Europa os protestos contra as regras para impedir o avanço da Covid-19. Em Bruxelas, houve confronto com a polícia neste domingo. Os agentes tentaram dispersar a multidão com canhões de água e gás lacrimogênio. A multidão atirou pedras nos policiais. E hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que seria perigoso supor que a Ômicron será a última variante a surgir e que a pandemia está chegando ao fim. Apesar disso, ele acrescentou que este ano é possível sair da fase aguda da pandemia. Isto, claro, se estratégias e ferramentas como testes e vacinas forem usadas de maneira abrangente. E mudando de assunto, a população em situação de rua cresceu em mais de 30% nos anos de 2020 e 2021 em São Paulo. Segundo o censo divulgado pela Prefeitura, atualmente existem quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas da capital paulista. A Prefeitura de São Paulo divulgou que em 2 anos o aumento da população em situação de rua foi de 31%, ou mais de 7.500 pessoas. Atualmente, há 31.884 pessoas vivendo nas ruas da cidade. E em 2019 eram 24.344 pessoas. Em cerca de 450 cidades paulistas, a quantidade de moradores é menor do que a população em situação de rua na capital. O primeiro censo dessa população apontou as consequências socioeconômicas que vieram com a crise sanitária. O estudo indicou que a população vive mais em regiões centrais, mas também houve aumento populacional em bairros da periferia. Os principais motivos apontados pelos entrevistados para estar em situação de rua foram os conflitos familiares, com 34,7%, a dependência de álcool e drogas, 29,5%, e a perda de trabalho e renda, 28,4%. No total das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, 39,2% são naturais da capital paulista, 19,86% são de outras cidades do estado de São Paulo e 40,94% são naturais de outros estados do Brasil. Bom, agora vamos falar de volta às aulas, assunto que interessa para muita gente nessa época do ano, né? Os preços de materiais escolares tiveram alta de mais de 1000%. Os PROCONs de todo o país registraram aumentos abusivos
e recomenda aos pais que pesquisem muito antes de comprar. As aulas devem ser retomadas em fevereiro em ao menos 17 estados brasileiros. Com isso, as escolas já estão enviando as listas de materiais para o ano letivo e os pais preparando o bolso para comprar. Nesse ano, os preços dos itens básicos aumentaram e muito e os PROCONs de todo o país entraram em alerta. Segundo as Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor, alguns produtos tiveram variações de 1000% nos preços finais. As fiscalizações vêm acontecendo na maior parte do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu diversas denúncias de pais irresponsáveis. O PROCON local e o do Paraná verificaram aumentos abusivos nos valores dos itens escolares e as grandes variações entre papelarias, livrarias e lojas online. Itens básicos da lista escolar, como caderno, lápis, borracha, apontador, caneta, lápis de cor e tesoura, foram encontrados com diferença em mais de 1000%. No Rio de Janeiro, a pesquisa incluiu 415 produtos na lista de materiais escolares. O PROCON Fluminense identificou no estado variações de 297%. Já em São Paulo, os materiais tiveram um aumento de até 381%. Em Pernambuco e na Paraíba, a alta foi de 300% e no Mato Grosso do Sul foram identificados preços 754% mais caros. Para os fiscais do PROCON, essa diferença de preços reforça a regra básica para qualquer consumidor: pesquisar antes de comprar. O governador do Rio de Janeiro anunciou nesse fim de semana um plano para revitalizar 2 comunidades cariocas. Via programa Cidade Integrada, serão investidos cerca de 500 milhões de reais. Com a iniciativa, o Estado promete levar ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para as comunidades do Rio de Janeiro. As primeiras regiões beneficiadas são Jacarezinho, na Zona Norte, e Muzema, na Zona Oeste. A promessa é de um investimento de cerca de 500 milhões nas 2 regiões. Esse território não pertence nem a tráfico, nem à milícia e nem às polícias. Cada local dessa, cada comunidade dessa, Gelb, pertence ao valoroso morador daquela comunidade. Esse projeto é um projeto de retomada. É um projeto de retomada do território e de entrega, Vinícius Fará, desse território a quem esse território pertence, que é o povo dessas comunidades. O anúncio veio depois da mobilização na última quarta-feira de cerca de 1.300 policiais nas comunidades do Jacarezinho e Muzema para uma operação de reconquista desses territórios que vivem sob o jugo do crime organizado. O governador Cláudio Castro prometeu em especial obras de saneamento e projetos socioeducativos voltados principalmente para jovens e mães. E veja a seguir, rebeldes do Iêmen lançam mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. E ainda, organizadores das Olimpíadas de Inverno de Pequim anunciam 72 casos de Covid. Em instantes, até já! Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h18 e olha só, um helicóptero do IBAMA foi incendiado durante um ataque. A aeronave, que é utilizada em operações, estava estacionada no Aeroclube de Manaus, na zona centro-sul. As chamas destruíram completamente a parte frontal do helicóptero. A hélice também ficou parcialmente destruída. O Corpo de Bombeiros revelou que foi informado que 2 homens teriam invadido o aeroclube e ateado fogo no aparelho. As autoridades tratam o caso como um incêndio criminoso. E os organizadores das Olimpíadas de Inverno de Pequim anunciaram que 72 casos de Covid foram confirmados entre funcionários que entraram na China entre os dias 4 e 22 de janeiro. Entre os casos positivos confirmados, 39 foram detectados em testes realizados no aeroporto e 33 em exames no circuito fechado da Vila Olímpica. Mas nenhum caso foi positivado entre os 71 atletas e funcionários de suas equipes.
Os organizadores dos jogos enfatizaram que não há infecção generalizada dentro do circuito e que os números estão sob controle. Um gerenciamento está em vigor no local para garantir um ambiente seguro para os atletas e a equipe de trabalho. De acordo com os organizadores, aqueles que testarem positivo não poderão competir e serão afastados de função. Se sintomáticos, eles terão de permanecer no hospital designado para o tratamento. Caso os infectados estiverem assintomáticos, eles serão orientados a permanecer em uma instalação de isolamento. Haverá quartos acessíveis e funcionários no local para ajudar nas tarefas diárias para aqueles que precisarem. Aqueles que se recuperarem retornarão às suas funções nos jogos após serem liberados do isolamento. E ainda no esporte, a CBF anunciou que vai obrigar que os jogadores inscritos nas competições nacionais da temporada 2022 apresentem comprovante de vacinação. A medida vale para disputas de torneios como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Caso um atleta ou membro da comissão técnica não apresente o certificado, será impedido de participar das partidas deste ano. Um atirador abriu fogo e feriu várias pessoas hoje no sudoeste da Alemanha. A polícia disse em um breve comunicado que o agressor está morto, mas não deu detalhes de como isso aconteceu. Segundo jornais do país, ele atirou contra alunos dentro de uma sala de aula na universidade local e depois se matou. A polícia não informou quantas pessoas ficaram feridas nem a gravidade das vítimas. As autoridades haviam pedido mais cedo à população que evitassem a área onde fica o campus universitário no sul de Frankfurt. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou hoje que 2 mísseis disparados por rebeldes do Iêmen foram interceptados e destruídos. O órgão informou ainda que não houve vítimas. De acordo com a mesma fonte, os Emirados Árabes Unidos estão prontos para enfrentar qualquer ameaça e tomarão todas as medidas necessárias para proteger o estado de ataques. Os rebeldes reagiram nesta segunda-feira, ameaçando intensificar a ofensiva aos Emirados. Durante o anúncio desta operação, as forças militares iemenitas confirmaram que estamos prontos para expandir a operação durante a próxima fase e enfrentar intensificação com intensificação. O lançamento ocorreu uma semana depois que os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram a responsabilidade por ataques com míssil e drone em Abu Dhabi, causando a explosão de um tanque de combustível. 3 pessoas morreram. As forças Houthis também dispararam um míssil no sul da Arábia Saudita, ferindo 2 pessoas, onde outro míssil também foi destruído. Os Emirados Árabes Unidos fazem parte da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita contra os Houthis, apoiados pelo Irã. Quem mora ou trabalha em São Paulo sabe que um dos grandes problemas da cidade é o trânsito. No entanto, nesse início do ano, quem circula pelo centro deve ter percebido que o movimento de automóveis está bem menor. Basta dar uma volta pelas principais ruas e avenidas de São Paulo para perceber que há algo diferente. As vias estão vazias e o trânsito flui bem. Quem circula por aqui todos os dias já percebeu a diferença. Tá mais suave, tá um pouco melhor. O senhor que é taxista, tá mais fácil, tá melhor para andar? Tá sim. O trânsito tá melhor nesse começo de ano? Por enquanto tá melhor ainda, viu? Parece que diminui um pouco a população. Uma avenida dessa, uma avenida conhecida, é normal tá assim vazio? Não, não é normal. Aqui geralmente, né, o trânsito tá sempre com fluxo bem mais intenso. Que também devido a essas paradas, né, do comércio em geral, tentando estar retomando, eu acho que isso daí também tem afetado bastante. O que você está achando do trânsito nesse começo do ano? Tá melhor? Tá tranquilo, tá mais tranquilo, por enquanto. Você que roda todo dia, você percebeu a diferença? Sim, tá mais tranquilo para mim. E nem parece que estamos falando da cidade que possui a maior frota de veículos do país. São mais de 6 milhões de automóveis que congestionam diariamente as ruas da capital paulista. Mas nesse mês de janeiro, a quantidade de carros nas ruas caiu bruscamente. A média mensal de lentidão é a menor dos últimos anos, como mostram os números da CET.
a Companhia de Engenharia e Tráfego. Em janeiro de 2019, antes da pandemia, as filas de carros chegavam a 96 quilômetros em dias úteis. Em 2020, o índice caiu para 78 quilômetros. E em 2021, com as restrições no comércio, o número chegou a 54 quilômetros. Esse ano, os dados parciais apontam um trânsito médio menor ainda, 24 quilômetros. E agora nós vamos fazer um teste na prática. Com esse carro de aplicativo, nós vamos circular por algumas ruas conhecidas do centro de São Paulo para checar como está o trânsito. E o nosso motorista vai ser o Carlos, que há 6 anos trabalha no centro, trabalha nas ruas da cidade. Vamos ver? E logo de cara dá para perceber as ruas vazias. A gente vê uma avenida como essa, que é uma avenida conhecida aqui, muito movimentada, liga a região central até a região sul. Não tem carro nenhum aqui na frente. É normal esse cenário? Não, não é normal esse cenário. Ele costuma estar com mais excesso de carro, né? Mais trânsito. E o que isso muda para você que dirige todo dia, que fica na rua, que se estressa no trânsito? Como isso muda na sua vida? Muda o estresse, psicologicamente fortalece, ajuda a gente a não se estressar, a não sentir tanto cansaço. A economia de gasolina também ajuda bastante. E até a movimentada Avenida Paulista, cartão postal da cidade, estava bem mais tranquila. Aqui, Carlos, a gente está vendo aqui, a gente está na Avenida Paulista, a avenida mais conhecida, cartão postal da cidade. E o trânsito está fluindo bem, né? Está fluindo muito bem. Lógico, tem alguns carros parados que faz o trânsito normal, mas devido às outras épocas o trânsito está normal. Então, comparado com outros anos, isso aqui está uma maravilha para andar. Tá uma maravilha, graças a Deus. De acordo com especialistas, além do período de férias, que normalmente diminui a quantidade de veículos, a presença da variante Ômicron do coronavírus também tem ajudado a reduzir o trânsito na maior cidade do país. Mas tem acontecido um fenômeno. As pessoas, nós temos percebido que o trânsito nas cidades tem diminuído consideravelmente. Então, além dessas questões das férias escolares, nós temos a questão do Ômicron, essa variante do vírus, Covid-19, e o que obriga muitas pessoas a trabalhar em casa, ou seja, fazer o home office. Então, empresas, tanto indústrias quanto empresas comerciais e de serviços, elas têm permitido com que seus funcionários possam fazer o seu trabalho em casa. Então, consequentemente, você vai ter um trânsito menor, porque as pessoas estão deixando o carro em casa ou deixando de usar um pouco o meio de transporte também. E a nossa viagem chega ao fim. O trajeto total foi de 8 quilômetros, que foram percorridos em aproximadamente 20 minutos. Vamos fazer o balanço da viagem, nós acabamos de chegar. Foram 8 quilômetros, quanto tempo deu, Carlos? Deu a metade do tempo que costuma dar, entendeu? Costuma dar 20, ida e volta, deu 15 minutinhos, 10, já deu para trânsito bem tranquilo, graças a Deus. Ou seja, 50% a menos. Esse tempo faz diferença na sua vida? Faz muita diferença, faz na saúde, no combustível, em tudo quanto é lugar, ela ajuda bastante. Que bom se São Paulo sempre fosse assim, né? Se bom fosse todo dia vazio, fosse sempre assim, mas a gente sabe que a realidade, acho que logo mais volta. Espero que não volte, né, o trânsito. Também esperamos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Não esqueça que daqui a pouquinho tem mais informações com a Juliana Dariva. Boa tarde e até mais.